Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Chegamos, graças a Deus, a esta manhã na escola bíblica dominical. Se você tem a sua revista, eu quero te convidar a abri-la. Na lição número 1, que tem por tema Adão, o primeiro homem. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Que o nosso irmão presbítero Hugo que possa estar fazendo essa oração inicial. Pode ser Jesus para todos. Amém. Oremos em nome de Jesus. Bendito Deus, soberano, amado, eterno Pai celestial. Pai amado, primeiramente queremos lhe agradecer pela oportunidade, Pai amado, de mais um ano estar em tua presença. Pai amado, eu te agradeço por esta oportunidade, Pai, por estar na primeira aula do ano que se inicia. Aleluia. E através dessa palavra, Pai amado, deste estudo, no qual, aleluia, o Senhor usaste um comentarista para assim estar nos instruindo através da revista. Glória a Deus. Deus, que o Senhor possa estar abrindo os nossos intelectos neste momento, abrindo as nossas mentes, para receber, Deus Santo, aquilo no qual o Senhor tem, aleluia, preparado para nós aqui nesta terra. Glória a Deus. Dê, Pai amado, aleluia, entendimento, sabedoria cada vez mais para o teu servo, o professor evangelista Marcelo. Que ele possa, Deus Santo, a cada dia está assim se maravilhando daquilo que o Senhor tem para palestrar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja conosco, seja, Pai amado, com o teu povo nesta manhã, que não me esforço de estar neste dia de hoje para aprender mais de ti. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Então temos aí a lição de número 1, dia 5 de janeiro de 2020, com o tema Adão, o primeiro homem. O texto áureo, ele segue dizendo assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Verdade prática fala da seguinte forma: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. A leitura diária, nós estivemos observando na terça-feira pela manhã, a revista nos orientava a lermos o capítulo 2 de Gênesis e o versículo 7, mas nós lemos o capítulo 2 todo de Gênesis, que tinha por título, através da revista, a criação do primeiro homem. Em Gênesis, a leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 8, ele diz assim, olha: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3, diaconisa Rose. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Presbítero Hugo, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Diaconisa Cristina. Está sem revista hoje? Fica do lado da diaconisa Rose aqui, então. Isso. Isso. Então, versículo 5,
ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Muito bem. Versículo 3, irmão Charles. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Muito bem. A sua esposa, sua nome é? Mariana. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Muito bem. Primeiro Rodrigo, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Muito bem. A introdução ela fala da seguinte forma. O tema desse trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E, por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nesta lição, veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus. Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a completa Palavra de Deus. Aleluia. Muito bem. Então, no seminário teológico, a gente estuda justamente essa questão, né, que envolve a doutrina do homem, né, o surgimento do homem em todos os seus aspectos. E a revista agora vai pegar, né, um trecho desse ensino teológico e vai trazer para a gente, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais facilitada, uma forma que a compreensão seja mais direta, né, assim você tem que ficar analisando muita coisa. Então, na verdade, todo o conteúdo já chega para a gente de forma bem mastigadinha. Só temos que engolir. Só que não pode descer quadrado. Porque quadrado não vai arranhar. Então tem que descer redondo. Ou seja, você não pode ter dúvida daquilo que você está recebendo nessa manhã. Se tiver dúvida, tem que parar e tem que perguntar a respeito do assunto que está sendo discutido. Porque senão vamos entender que desceu quadrado. E aí vai empalar. Porque vai chegar um momento que vai querer botar outra coisa depois e não vai conseguir. Porque desceu quadrado. Então, tem que descer redondinho, bonitinho, cada detalhe daquilo que vai ser tratado aqui nessa manhã. Porque falar sobre a doutrina bíblica do homem é justamente buscar o conhecimento e a compreensão de por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, nada foi feito em vão, nada foi feito por um acaso, né? Ele começa colocando assim de uma forma bem direta: o homem não é apenas um detalhe, alguma coisa, algo que aconteceu do acaso no meio do universo. Não. Tudo foi feito tendo um propósito, porque o nosso Deus é Deus que tem propósito em todas as coisas. Até naquilo que você entender que é difícil para a sua vida, Deus também tem propósito naquilo ali. Tá? Então, na nossa linguagem aqui fora, a gente costuma dizer
tirar proveito das situações, mesmo que elas sejam ruins. Então nós temos que aprender a tirar proveito, mesmo se a situação se pareceu para nós ruim, naquele ruim ali, vou usar aqui uma outra colocação. Lá na nossa casa, não produzimos o tempo todo sacolas de lixo? Se fosse dinheiro, hein? Até gostou ali. Então, querido, se fosse dinheiro, a gente estava bem. Porque o que se produz de lixo na nossa casa ali, sacolas e mais sacola, né? Aí você agora traga para uma visão espiritual desta coisa. Por quê? Esse lixo que é produzido ali, né, nós aqui no Brasil não temos, né, o hábito, né, ou não somos direcionados de tal maneira a estarmos reciclando todo o nosso lixo. Então, lixo, a gente joga fora mesmo, não quer nem saber, mistura o orgânico com o inorgânico e por aí vai. Mas tem alguns lugares que esse lixo funciona como se fosse ouro. Oi? Então mistificou, né? Então, em alguns lugares já houve essa percepção, né? Isso passa a fazer parte da educação na escola. As crianças pequenininhas já começam a aprender a separar ali o lixo. E por se tornar um hábito, passa a ser uma coisa comum. No nosso caso, não. A gente sai jogando fora mesmo um montão de coisa e por aí vai. Muitas das vezes não nos damos conta de tanta riqueza. Tem até o pessoal que fala, olha, se você for ali no Ceasa, tu vai ver às vezes, né, um alimento que ainda está em condições de ser usado, mas vai ser jogado fora. Então tu vê que são situações assim, a gente desperdiça. Às vezes a gente desperdiça muito, né, quando deveria economizar, poupar. Aquilo ali deveria ter um retorno para nós, né? Tivemos há pouco tempo, e ainda continua com aquela questão do óleo, né? Já falei da Rosa ali, arrecadando ali o óleo. Aí, ó, então já, viu? Então tem alguém. Opa! Então, se você tiver lá, né, aquele óleo que não vai utilizar mais, então pode trazer no pote. Não, o meu pote é pequenininho, querido. O pouco com Deus é muito, não é assim? Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, aquele óleo ali vai ser transformado, né, em algo que vai ser produtivo. Então, aquilo que seria lixo vai virar luxo. Porque vai abençoar a vida de alguém. Porque senão a pessoa não ia lá, pagar um determinado valor por aquele óleo que para a gente já não sabe para esta marcha. Então, se estão pagando por aquilo ali, é porque tem o valor necessário dele. Tá? Então, é nesse sentido. Então, trazendo aqui para a nossa realidade dentro do estudo que a gente está fazendo, então, muitas das vezes, Deus ele tem propósito em todas as coisas. Aquilo que para alguns não é nada, para Deus é tudo. E quando olharem para nós e disserem, mas você não vale nada, você não presta, não vai dar em nada o que você está fazendo, tudo mais e tal. Se você ouvir algo desse tipo, entenda que se você está com Cristo, vai dar certo. Essa é a questão. A diferença é estar com Cristo. Então, o ponto 1, ele fala assim, a doutrina bíblica do homem. Eu pedi de organizar a Rosa para estar fazendo essa leitura. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: quem é o homem? A fim de a conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Número 1. Definição.
A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Essa disciplina, centrada na Bíblia Sagrada, tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Muito bem. Então, ele usou aqui, um termo bastante interessante. Então, antropologia. Então, tudo que se refere a logia se refere a estudo. Sempre que você ouvir essa palavrinha, logia, biologia, não é isso aí não, isso é outra coisa. Logia está relacionado a estudo. E esse outro pedacinho aqui que ele chamou de antropo está relacionado ao ser humano, à figura do homem. Então, a antropologia é o quê? É algo que vai estar estudando a natureza do ser humano em todos os seus aspectos. Bom? Ponto 2, vamos lá. Fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé prática. Todavia, servimos também como fontes auxiliares de nosso credo, da Declaração de Fé e da Assembleia de Deus no Brasil e dos livros-texto devidamente aprovados pelas autoridades de nossa igreja. Objetivo 3, 3. Objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Segundo objetivo, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador, e mantenedor de todas as coisas. Terceiro, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Quarto objetivo, e consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Muito bem. Então vamos começar aqui, pelo número 4, que ele diz: consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus no Calvário. Veja bem, o ser humano é o único ser que tem a consciência de que vai morrer no dia de amanhã. O ser humano é o único que tem essa consciência. Então, é claro que a colocação que ele usou aqui, consolar-nos, se tivermos em mente, vou morrer. A ideia de não estar aqui no momento seguinte gera no ser humano uma angústia. Uma angústia. Porque o ser humano, desde pequeno, ele se apegou às pessoas e também às coisas. O ser humano se apegou. E uma vez que se apega, agora quando chega a consciência, porque enquanto se é criança, enquanto não tem noção, preste atenção nesse detalhe, enquanto não se tem noção das coisas que faz, está tranquilo. Só que chega um momento em que esta criança vai começar agora a alcançar o entendimento das coisas e ela vai ter que optar por um caminho que deve seguir. Aí começa o negócio a estreitar. Porque começa a surgir as dúvidas. E se não tivermos
uma resposta que nos traga um consolo, aquela dúvida, ela fica ali dentro do coração, como se fosse um rombo, um vazio que nada mais preenche a não ser a presença de Deus. Porque o ser humano, ao nascer, ele já nasce em pecado. O salmista disse num dado momento: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o ser humano ele já nasce em pecado, por causa da natureza adâmica. Ou seja, se entendermos que viemos lá do primeiro homem, então tudo que aconteceu com aquele primeiro homem está sujeito a acontecer conosco. Então, se ele pecou, nós também estamos sujeitos a pecar. Se ele falhou, nós também estamos sujeitos a falhar. Só que a diferença é que hoje nós temos uma palavra que conforta o nosso coração. Porque quando você ouve que Deus é contigo, você se fortalece, você é edificado naquele momento ali, te dá uma segurança, porque você sabe que Deus é contigo. E o texto diz: por onde quer que andares. Então aqui nesse ponto 4, a gente está vendo aqui que a ideia do consolo é justamente por isso, porque o ser humano ele vai ter essa preocupação. E se eu morrer? Para onde é que eu vou? O que vai acontecer comigo? Então, ao longo da história, houve uma divergência de pensamento tão grande, um tumulto, uma confusão, e você já sabe quem é que causa confusão ao longo da história, não sabe? É ele mesmo, o nosso adversário. É ele que vai jogar nação contra nação. Entendeu? Ele vai usar de artifício e vai fazer com que aconteça situações, guerra, contenda, ira, dissimulação, uma série de coisas que a palavra de Deus vai traduzir como obra da carne. Porque o ser humano tem a natureza carnal. O espiritual, ele tem, mas precisa ser despertado pelo poder de Deus. Enquanto não é despertado, acontecem as coisas na vida dele ali, ele não vai se dar conta, porque o espiritual está adormecido. Mas quando esse espiritual é despertado, aonde ele passa, ele percebe, ele sente as coisas, porque o próprio Deus o avisa, mostra a situação que está acontecendo ou que está por acontecer. Ou seja, em Cristo, ninguém é pego de surpresa. Porque temos um Deus que cuida de nós. Não tem uma música? Deus está cuidando de mim. Tem música assim? É essa daí. Quando você entra nesse texto dessa música que você vai entender essa colocação agora aqui. Então, é necessário que haja esse consolo, uma palavra que realmente nos mostre que nós podemos estar ali, passando pela situação difícil, mas ainda permanecer de pé. Ué, e você? Não vai acompanhar os outros, não? Ah, Senhor, para onde iremos nós? Se somente Tu tens a palavra de vida eterna. Quando você consegue entender isso, querido, você não quer largar Ele de jeito nenhum. Porque tu sabe que a eternidade está com Ele. Tudo está na mão dEle. Tudo vem dEle e depende dEle. Então você se coloca na posição de dependente de Deus. Não fique dependente do seu irmão. Seja dependente de Deus. Porque Deus, Ele cuida de cada um de nós de uma forma
extraordinária. O ponto 3 aqui, ó. Levar o homem a reatar sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Não existe fórmula mágica, não tem... tem aquele comercial que ele fala, e isso não tem preço. Tem um comercial que fala um negócio assim? Não tem preço para poder reatar novamente para com Deus a ligação que antes foi perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar aqui, vem. Pode sentar aqui, filho. Isso. Não tem essa colocação aqui, levar o homem a reatar sua comunhão. Por quê? Antes havia uma comunhão, ou seja, havia uma ligação direta do homem para com Deus. Por isso que algumas pessoas às vezes até discutem sobre esse tema, né? Ah, mas eu não tenho religião. Outro diz, minha religião é Deus. Então, a gente tem que observar que temos religião? Sim, temos religião. Temos religião. A ideia de religião é religar. Nós fomos religados para com Deus. E detalhe, não fazíamos nem parte da videira. Foi enxertado ali, foi colocado para poder crescer ali junto ali com os outros. Se der fruto, vai ser limpo para produzir mais fruto ainda. Mas se não der fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Simples assim. É uma linguagem, dá para todo mundo entender, não dá para entender? Se o crente está dando fruto, ele vem limpa para que dê mais fruto ainda. Tá? Agora, se não está dando fruto, ele mesmo vem e corta. Não é o irmão do lado, alguém vai cortar, não. É o próprio Deus. Não quer nada, não quer com a palavra do Senhor, não quer obedecer, não quer buscar o entendimento. Então chega um momento que o Senhor mesmo, quando eu digo que ele corta, é que ele vai permitir situações em que a pessoa mesmo vai se desligar. Mas tudo que o Senhor mais quer é que todos estejam unidos, em união. Tanto que o texto sagrado diz: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Número 2 aqui, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Porque quando Deus ele cria o homem, você pode acompanhar o relato, né? Ele vai criando todo um cenário, todo um ambiente para no finalzinho ali colocar o homem. Já pensou? Se primeiro Deus cria o homem, olha bem, para depois criar aquilo que o homem fosse necessitar. Senhor, eu estou com sede, não tem água aqui. Então Deus primeiro já tinha feito a água. Senhor, eu estou com fome. Deus já tinha colocado as plantas ali para darem fruto e avisou o homem: de toda a árvore do jardim, livremente comereis, menos da que está no meio do jardim. Você está entendendo? Então, de toda a árvore do jardim, comereis livremente, menos da que está no meio do jardim. Então, Deus ali já estava dando um alerta para o homem: olha, menos aquela ali. E qual foi da que ele foi comer? Justamente daquela que não poderia. Aí o que aconteceu? Arrumou um problema com Deus e trouxe um problema para toda a humanidade. Só que Deus já tinha na eternidade um plano. O próprio homem ali no jardim já fazia parte do plano de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele não vem para habitar em outro animal.
Ele vem para habitar no homem, no ser humano. Então Deus, ele já tinha criado ali um ser no qual ele iria habitar futuramente. Porque Deus, na sua onisciência, deu a liberdade de todos fazerem uma escolha do caminho que quer seguir. Eu habitarei em você, mas você precisa dizer: Senhor, entra e fica à vontade. Que o texto em Apocalipse revela que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Então, é nesse sentido aqui. E o número 1, responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? Porque Adão, ali no jardim do Éden, dentro, todos aqueles reis passando por ali, em algum momento poderia chegar diante de um daqueles rios e observar o seu reflexo. Quem sou eu? O que eu sou? O que ele entendia é que ele era diferente de todos os outros animais que ali estavam. Tanto que ele percebe isso, que ele não tem nenhum que se parece comigo. Ele olhava assim, mas não via nenhum animal que tivesse, vamos dizer assim, essa linguagem, o biotipo dele ali, a forma dele ali, nada. Não tinha um animal que tinha aquela semelhança. Oi? Irmão falando aqui. Entendeu? Que pudesse. Mas Deus falou assim: não é bom que eu esteja só. Farei uma adjuntura. Vou fazer alguém que esteja ali ao lado dele. E aí vai vir a criação da mulher. E após a mulher ser criada, ele vai olhar para ela no primeiro momento. Essa sim é o osso dos meus ossos. Olha. Já recebeu a revelação ali. Que Deus fez ele o quê? Adormecendo, foi isso? Então, se tirou da costela de Adão, querido, ali, como é que ele sabe? Como é que ele usou aquela expressão? Essa é o osso dos meus ossos. Se Adão nunca tinha visto uma cirurgia antes, ali já foi revelação divina. Ele olhou para ela assim, igual naquela igreja. Opa, meu irmão. Por que foi retirada a costela? Esse é um grande mistério, rapaz. Eu não estava lá não, mas eu creio que naquele momento ali que Deus deu ali uma anestesia espiritual ali, geral que falou ali, em Adão ali, que ele adormece ali, Deus faz uma obra ali, junto com o Espírito Santo ali, a Trindade ali operando, Foi algo assim, foi algo extraordinário. Tudo que eu sei é que quando Adão olhou para ela, essa sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha só, já tomou posse, né? Carne da minha carne. Confiança, né? Opa, cadê quem falou? Quem falou? Ali. Isso. Isso aí. Então, e justamente a mesma mulher que iria conduzi-lo ao pecado mais tarde. Não sabia o que esperava, né? Não sabia o que estava guardado, né? Porque Deus havia dado o aviso para ele, né? Ele sabia que do fruto não poderia comer, tanto que eles passavam por ali. Aquele fruto era bonito, né? Aos olhos, então ele sabia de onde era o fruto. Quando ela veio trazer até ele, dá aqui, toma aqui. Não vamos comer não, porque o Senhor falou para não comermos. Mas depois que ele deve ter visto aquela mordida ali, né? A essa altura a gente não sabe como é que foi o negócio, mas deve ter ficado aquela marca da mordida ali que ela deu. Poxa, realmente, quando ele come, entra em obediência para com Deus. Porque se ele não tivesse comido, somente a mulher, naquele momento ali,
receberia a punição da parte do Senhor. Ou talvez a mulher se justificasse para com Deus. Ah, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei. Mas, quando ela vai até o homem e lhe oferece, a gente vai entender que o homem teve a opção de dizer não. Mas como o homem também aceitou, agora os dois estão na mesma situação. E o que nascer a partir deles dois, aí que entra o grande mistério de Deus, já vai vir debaixo da desobediência. Porque aquele ato ali, querido, foi uma rebeldia contra o próprio Deus. Porque Deus havia dado uma palavra. E como Deus dá uma ordem, né, essa ordem da parte de Deus, ela precisa ser cumprida. Tanto que se dependesse dos anjos, né, para evangelizar a terra já tinha sido evangelizada há muito tempo. Mas Deus não permitiu que os anjos assim fizessem. Deus nos chamou a essa responsabilidade de anunciar o evangelho a toda criatura. O Senhor nos chamou a essa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, responder grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde eu vim? Você tem que saber de onde você veio. Tem gente que ainda está achando que veio, né, do macaco, da evolução do macaco evoluiu e tudo mais. Tem gente que ainda está achando algo desse sentido. O livro de ciência que tem um macaquinho lá que está crescendo também. É o que é passado ao longo de todos os anos. Foi como foi interpretado. Por quê? Se você entender, presta atenção, se você entender que você é uma evolução do macaco, então, querido, você não tem nada a ver com Deus. O que Adão fez não é problema seu. Entendeu? Só que a criação de tudo pertence a Deus. Se tudo que há na terra pertence ao Senhor, até o macaco é do Senhor. E tinha um programa antigamente que falava, o macaco está certo. A palavra é certa. Ali já tinha um negócio por trás já. Entendeu? Já era uma linguagem subliminar nesse sentido. Só que, como são detalhes que são difíceis para a gente poder explicar, porque nós não temos muitas, a Bíblia não nos dá muitas informações a respeito. Ou você crê, ou você não crê. A Bíblia é assim. Por isso que ele falou no começo, regra de fé e prática. Ou você acredita, ou você não acredita. Por quê? Você sabe, foi comemorado agora há poucos dias atrás aí, ó, o nascimento de Jesus, não foi isso? Comemorado agora há poucos dias atrás, no dia 25? Foi comemorado. O mundo todo comemorou o nascimento de Jesus. Sabemos que Jesus nasceu. Se ele nasceu, como todo homem, ele também morreu. Mas para a glória de Deus, ao terceiro dia, ressuscitou. E detalhe, foi visto pelos seus discípulos, foi visto por muitos. Aí, querido, ele, como homem em corpo glorificado, vai subir aos céus, o povo vai ver, esse varão que vocês estão vendo subir, também virá, voltará. Da mesma forma que você está vendo ele subir, ele vai descer. Então você vai compreender que hoje, quem está conosco aqui é o Espírito Santo de Deus. É aquele que convence o homem dos seus pecados. Porque não adianta eu chegar aqui na frente com uma boa palavra. Talvez eu vá te convencer por alguns dias, por alguns meses, por alguns anos.
Mas para a eternidade, somente Deus. Porque vai chegar um momento que você vai falar assim, poxa, não é que aquele irmão lá falou um negócio assim. Aí tu vai chegar lá na frente, não é nada daquilo. Porque quando eu usei boas palavras, eu queria te convencer para me agradar. O que a gente está fazendo aqui nessa manhã não é uma coisa que agrada a cada um de nós. É um confronto. Nesse exato momento está acontecendo uma batalha espiritual para que você tenha o entendimento da palavra do Senhor. É um confronto. Nós, na verdade, não queríamos estar aqui agora. Só estamos aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Não é de outra forma. Se dependesse de nós, não estaríamos aqui mesmo. Pode ter. Irmão, eu estaria assim. Bebe da água. Bebe da água. Entendeu? Não entra não, querido. Porque a palavra de Deus revela que a carne e o espírito são opostos. Eles estão brigando, estão lutando. E aquele que você alimentar mais é que vai ganhar. Então, permaneça na terra, alimenta-te da verdade. Porque quanto mais você se alimenta, mais você fica firme na presença do Senhor. Amém? Japonesa Rose, ponto 2, a criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. E só então veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitar. A criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. 2. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-lo num planeta sustentável. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. Muito bem. Então, a criação dos céus e dos anjos. O que a gente vai entender aqui é que Deus, ele vai criar seres espirituais. Os mesmos seres que estarão momentos posteriores cuidando de cada um de nós. O que ele diz lá? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, querido. É de você. Irmão, então eu tenho que acender a vela para o anjo? Anjo de Deus é anjo iluminado. Anjos de luz. Entenda bem. Anjos de Deus são anjos de luz. Aquela ideia de luz, esfera, aquele brilho intenso, que mais tarde a gente vai interpretar Lúcifer. É justamente isso. Deus ele vai criar anjos de luz. Seres extremamente inteligentes, com poder. Só que dentre toda essa criação desses anjos, um deles vai se rebelar contra Deus. Só que Deus, ele é onisciente. Tem até aquelas pessoas que ainda nos dias de hoje usam esse tipo de expressão. Porque
ele era querubim ungido e era regente do coral. Não tem nada a ver com regente de coral, não, querido. Ele era querubim ungido? Sim. Ungido quer dizer escolhido. Hoje, eu e você somos ungidos por Deus. Somos escolhidos de Deus. Só que a classificação, né, de Lúcifer ali está dentro de querubim ungido. Querubim é uma classificação de anjo, né? Lá na teologia, a angelologia vai mostrar isso, que é uma classificação de anjos que estão adorando a Deus. Era ele junto com os demais anjos da sua classe, ali do seu grupo, vamos assim dizer. Só que Deus o tinha com algo ali especial, né? Não sei, eu não sei te explicar, mas a gente observa pela palavra, a gente percebe que era um tratamento especial. Ele é Deus, ele pode tudo. Às vezes não tem aquela pessoa que você se achega mais a ela ali? É a tua ungida ali, a tua escolhida. Às vezes você vai conversar coisas com essa pessoa que você não conversaria com nenhuma outra. Então a gente não sabe, que a palavra não revela, né, essa parte do que eu estou tratando agora aqui com vocês, né, dessa intimidade maior, mas Deus o tinha como querubim ungido. Então no meio dos outros ele era escolhido. E isso, né, vai fazer com que ele vai olhar para os outros anjos, né, como súditos. Ele vai entrar ali, ele vai agir ali como um líder de todos os outros anjos que estão ali. E pelo que a palavra nos mostra, ele vai convencer, né, uma grande parte daqueles anjos ali. Só que Deus, na sua onisciência, está só do seu trono observando tudo. Ah, é isso, né? Pode deixar. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem sempre uma saída para o servo dele. Quando você sentir a situação apertar, clame o nome de Jesus. Porque Deus, ele vai te mostrar a saída. Quando tu pensar que está tudo acabado, se você pensa que está tudo terminado, tem uma música assim? E que tudo acabou. Tu pode até pensar, mas Deus já tem algo reservado para você. Não, filho, não está acabado não. Está acabado não. Vou usar a mesma expressão aqui que a gente comentou num outro momento sobre a ideia da vírgula, né? A vírgula lá no, acho que é espanhol, eles chamam vírgula de coma. O nome da vírgula é coma. Só que uma pessoa que não está no hospital, que entra em coma, como é que ela fica? Ela está morta já? Então, é como se tivesse colocado ali uma vírgula. Não foi o ponto final. Por isso que você não pode ainda, né, arrancar os aparelhos daquela pessoa ali, porque a qualquer momento ela pode vir novamente às suas faculdades mentais. Isso vai depender do plano de Deus. Porque quem conhece a mente do Senhor? Não tem como. Então, nesse caso aí, se Deus não colocou o ponto final, não sabe o que é vírgula. Então, depois da vírgula, a história continua, querido. Então, espera. Espera que ainda não é o fim. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa Rose. A criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Muito bem. Ponto 1. O concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano
foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, você veja bem, existe uma ponte aqui, ó, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, até o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Existe uma ponte agora aqui, né? Você consegue ver. Por quê? A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, olha aí, sobre os peixes do mar. Deus, Ele ama aquilo que Ele está criando de uma forma extraordinária. Extraordinária. Porque nesse momento aqui, você consegue justamente entender o amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo. Quando está falando Deus amou ao mundo, entenda bem, Ele está se referindo aqui, ó, ao próprio ser humano que Ele colocou nesse mundo. Só que isso vem daqui, ó, desde esse primeiro momento que nos é relatado em Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor, no seu capítulo 1. Então, ó, domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Todos os animais, entenda bem, estariam debaixo da ordenança do homem. Deus, Ele deu essa capacidade para o homem de dominar todos os seres. Nenhum ser poderia dominar o homem. O homem teria essa condição de dominar todos os seres. Porque aqui a gente está vendo o quê? O amor de Deus. Ele criando um ser que ele vai dar tudo na mão desse ser. É claro que lá no mundo espiritual, né, nas regiões celestiais, o nosso adversário está observando a criação que Deus está fazendo. Você imagina, se teve inveja de Deus, não vai ter inveja de nós? Porque agora Deus vai criar esse homem para o seu louvor, para a sua glória. Esse homem foi criado para que Deus fosse glorificado. Assim como Deus criou, né, os anjos, né? Até algumas pessoas que falam, né, não, porque quando Deus cria os anjos, que os anjos, eles têm a primeira visão de Deus, eles ficam ali, paralisados, diante da majestosa glória de Deus. Algo que nós não sabemos nem explicar. Falar sobre a glória de Deus, querido, é algo assim. Não há palavra na terra que possa completar isso. Porque esse mesmo Deus, cheio de glória, Ele vai vir à terra. Ele vai deixar a sua glória e vai assumir a forma de homem, ser humano. Ou seja, o ser mais humilhante na face da terra, o ser humano. O que foi formado ali, ó, do pó da terra. O próprio Deus, Ele vai vir com essa referência. Mas o que é isso? Ele sair da sua glória e vir ser comparado com um homem, porque as pessoas vão olhar para Jesus e vão dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
não vão dar a mínima para ele. O profeta vai dizer, não tinha formosura, não havia beleza. Foi comparado como a raiz. Olha bem, todo mundo gosta, né? Apareceu uma plantinha lá, vem a florzinha, todo mundo gosta da florzinha. Ninguém quer a raiz. A não ser se for para comer, né? Aí. Mas, a gente está falando aqui que o profeta ele vai trazer esse relato. Não havia beleza alguma que nos agradasse. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, para quem conhece o moedor, quando aquela carne entra ali dentro, como é que ela sai depois? Com Jesus, foi algo nesse sentido. Porque ele vem a este mundo perfeito. Mas quando ele chega diante da cruz, como é que está o corpo dele? Todo dilacerado, né? Todo aquele... E detalhe, porque o sofrimento começou muito antes. Lá no Sinédrio já estava sendo espancado. Tu és o Filho de Deus? Tu! Fala aí! E tapa na cara, cuspe, entendeu? Ele foi humilhado. Fora as outras humilhações que ele passou, né? Essas foram aquelas assim, mais evidentes ainda. Né? Ele foi criticado. Mas tu não pode curar um homem, porque hoje é sábado. Meu pai trabalha até agora. Quer dizer, se levantaram, ao invés de glorificarem a Deus, glória a Deus! Esse homem estava aqui há 38 anos. E sempre que ele ia mergulhar, vinha alguém na frente dele e adentrava. Mas ele agora está andando. Ao invés de glorificar a Deus, foram criticar a Jesus. E aí? O negócio é forte. Continuando, japonesa Rosa. 2. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem, do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus, e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente os evolucionistas. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. Muito bem. Então não tem esse negócio de a mãe terra. Não tem esse negócio. O crente não tem esse negócio, não. Nada de mãe terra. Não, porque é dela que vem os nossos frutos, a nossa colheita. Nada disso. Tudo vem de Deus. Deus que é o Criador de todas as coisas. Então, se colocar alguém na direção, vai ser um negócio complicado. Tá? Se colocar, você tem que entender que tudo vem de Deus. Como essa verdade não chegou a todos, então há aqueles que acreditam, né? Como disse aqui, acreditam piamente, né? Eu uso aqui o termo aqui, cadê? Ecológico, né? Logicamente. Os ecologistas, cadê? Não, os ecologistas. Ecologista também? Os ecologistas de fato falam. Entendeu? Porque eles vão tratar a terra como primazia, desconsiderando o Criador. Aí, aquela palavra lá no livro de Romanos, capítulo 1,
a partir do versículo 18, começa a fazer sentido. Que eles começam a trocar a criatura pelo Criador. Eles começam a mudar a verdade em mentira. Hoje a gente está vendo um reflexo disso tudo aí. A nossa sociedade está trocando, né, aquilo que é certo por aquilo que é errado. E está achando que o errado está certo e está tudo bem. E vamos que vamos. E tem cristão como eu. Há muitas igrejas que estão seguindo, está na mesma onda, né? Onda assim dizer, está na mesma onda. Muitas igrejas. Porque não estão discernindo, né? A palavra, o Senhor lhe fala, olha, é necessário discernir o corpo. Porque mais adiante o texto vai dizer, por causa disso que há entre vós muitos doentes que dormem, enfraquecidos na fé. Porque não estão discernindo o corpo. Querido, a gente está falando aqui da criação do homem. O próprio Deus, agora ele vai vir na forma do... Ele poderia ter vindo na forma de um boi, de um elefante, de um rato, de um cavalo. Poderia ter vindo. Não, mas ele vai vir na forma de homem. Ele vai vir na forma de homem. E detalhe, vai nascer de uma mulher. O interessante disso é que 700 anos antes a profecia vai ser lançada. Eis que a virgem conceberá. Como é que ia saber disso? Só que você não vai olhar o texto sagrado. O profeta vai falar justamente isso. Eis que a virgem conceberá. E não é que a virgem concebeu? E aí? Foi avisada. O anjo foi até ela. Olha, nascerá de ti o Filho do Altíssimo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Você vai gerar essa criança. Ela concordou. E assim, Jesus vem ao mundo. Então o próprio Deus vai nascer como qualquer outro homem. Ou seja, nascido de mulher. Se você... É complicado, mas quem fala? Tem uma situação que estão falando agora aí, que estão até tentando colocar o homem para engravidar. É complicado, mas tem que falar. O negócio já está assim, o absurdo está... Não tem nem palavras. É complicado. Porque o primeiro passo eles têm conseguido dar, que é o quê? Desvirtuar a ideia da família. Então isso eles têm conseguido ali aos poucos desvirtuar. Então hoje você pode pegar aí e se você não atentar para esse detalhe, você pode ser até mal interpretado e pode ir até preso pelas suas palavras, se você colocar, porque aquele grupo ali vai ser considerado família, que para a sociedade hoje vai ser família. Ah, mas são duas mulheres, são dois homens. É a família. A sociedade está dessa forma. Inversão de valores por completo. E o papel da igreja? Anunciar o evangelho da paz. O evangelho não é de guerra, não. O que acontece é que muitos crentes estão desapercebidos da palavra do Senhor e não estão compreendendo. O Senhor falou: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O evangelho é da paz. O evangelho não é de briga, não é de contenda, não é de guerra.
Mas, se não atentar para a palavra, querido, fica um negócio complicado. Só fazer um comentário antes. E o que acontece? Essas transformações na sociedade são ensinadas na escola. Isso. Porque eu lembro que um tempo atrás, na época que eu era criança, no livro da gente vinha só um modelo de família, que era o pai, a mãe e os filhos. Aí depois, quando eu já estava lecionando, a sociedade havia se modificado. Então entendeu-se que deveria mudar essa visão nos livros. Aí os livros, isso eu já estava lecionando, se eu não me engano. Aí o livro vinha assim, outros tipos de família. Aí tinha o pai, a mãe e os filhos. Aí tinha aquela família que era só a mãe com os filhos, porque a mãe poderia ter se separado ou ficado viúva. Tinha a família que era só o pai com os filhos, porque o pai poderia ter se separado ou ficado viúvo. E tinha aquela criança que era criada pelos avós, porque poderia ter ficado órfã e os avós estavam criando. Surgiu esse modelo, aí tinha esse padrão, já mudou, já houve modificação aí. Agora, outra modificação. Aí, além desses modelos de família, já entraram mais dois tipos. Aquela família que são duas mulheres que criam os filhos e aquela família que dois homens criam o filho. Isso já está sendo ensinado. E a igreja do Senhor tem que se preparar para essas questões. Porque daqui a pouco estaremos recebendo essas crianças que vivem essa realidade. E quando chega aqui, elas vão se confrontar, serão confrontadas pela palavra. Por isso que não tem que ser nós. Você tem que conduzir a criança, até a palavra. Não, porque papai, mamãe, aí tu chega lá, só tem dois varão. E aí? Como é que fica esse negócio? Porque na escola já acontece, né? Reunião de pais. E aí? Já está tendo que lidar com isso na escola. São dois pais que... E na mente da criança, até ela alcançar o entendimento, se um deles lá falar que é a mamãe, para a criança vai ser a mamãe. Mas, só um gancho, não impede o homem ou a mulher de Deus, o de Deus, de pregar sobre isso com mansidão, com temperança. Onde eu estou falando do evangelho de paz. Por exemplo, eu trabalho com uma lésbica lá que tem mais de não sei quanta mulher, tem mora aqui em cima. Mas eu estou sempre falando para ela, um dia você ainda vai viver a tua realidade, isso vai acabar. Porque Deus não tomou você para isso. Também sem briga, sem discórdia. Mas temos que falar. E tem muitos que estão hoje votando em liderança evangélica. Pode parar com isso. O evangélico está só lá roubando lá, tirando dinheiro de lá e não está fazendo nada. O único homem que eu vi até botar a cara para apanhar chama-se Jair Bolsonaro. Muitos nem votaram nele, acham ele ignorante, acham ele grosso, acham ele isso, acham ele aquilo. Mas foi o único que quis definir isso para o Brasil. E o Congresso Federal, que tem 35% de evangelho, foi contra. Então, o que está sendo pregado aqui é para nos alertar de não deixar de falar a verdade dentro de hora e fora de hora. O que é o evangelho pleno do Senhor Jesus. Nós entendemos isso aqui. Hoje, como é difícil, as pessoas até mesmo acham que é um afronto ver aquilo. Mas vai evangelizar? Que afronto, dois sapatos, duas mulheres e dois homens. Mas chega alguém até lá, Jesus te ama. Vai dar um folheto? Não tem que falar de Jesus. Eu vou falar, eu sou meio grosso. Tenho certeza que eu sou. Mas não deixo de falar. Onde eu compro sapato ali no pé da feirinha, que um homossexual muito educado me trata muito bem. Não perdi a oportunidade de falar com ele. De Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque se a gente se calar,
Quem vai falar vai ser uma pedra. E a pedra não vai se direcionar com as pessoas, só vai falar. Quem sempre direcionar são os lábios. Quando foi falado aqui que Deus formou o homem como a sua imagem e semelhança, já aniquila toda essa situação. Ainda o texto diz mais, não foi colocado ali. Macho e fêmea ele criou. Então a gente tem que entender que isso está fora. Peço mais uma vez perdão. As igrejas de Cristo Jesus hoje sobre a terra estão levando isso como uma coisa normal, deixando de pregar ou de falar a verdade. Foi citado aqui que pregar bonito é muito bom, eu ir me consagrar é muito bom, eu ir lá no culto no céu, eu vou lá, onde tem vigília eu estou, isso é muito bom ir. Mas na hora de falar a verdade, Deus tem hora e momento certo. Vai morrer, vai para o inferno e não vai, porque o momento é da pessoa que faz, é igual o ano. Está passando aí uma comemoração do ano novo danado, mas o ano é a mesma coisa. Somos nós que temos que escrever uma história da nossa vida. Vou mudar, vou ser isso, vou transformar, vou querer isso. Então, nós, dentro dessa questão que está aqui, que aula maravilhosa, que nós estamos lendo aqui, bom que a gente não esquece quando sair da porta para fora. Hoje tem título de evangelista para todos, mas todos são evangelistas. Todo homem de Deus é evangelista, toda mulher de Deus é evangelista. Tem que falar de Jesus, não ficar com medo, não se travar e aprender também dentro da palavra. Às vezes até isso eu estou falando que eu tenho que melhorar também, todos nós temos que melhorar, mas é coisa que a gente tem que não só aqui dar glória, concordar, mas quando sair daqui, entendeu? Que aqui, se nós pegarmos aqui direitinho, a cada um dia tem uma leitura da palavra. A cada um dia tem uma leitura da palavra. Para nos fortalecer. Então, hoje, saiam daqui hoje, meus irmãos e eu também, fortalecido na palavra, porque está sendo uma aula, talvez pode até muitos não perceber, mas está sendo uma pregação para nós. É isso. Maravilha. Lá no início, foi falado justamente essa questão. Regra de fé e prática. Olha bem. Lá no início já trouxe esse alerta, Já podemos agora continuando no texto. 3. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com os nossos semelhantes. Maravilha. Então é interessante só dar uma entradinha rapidinho. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus. Olha aí. O amor de Deus, querido, não estava depois que ele criou. Está bem? Foi depois. Antes, porque Deus ele é onisciente, então ele já viu a criação dele ali. Então o amor dele já estava transbordando ali, na sua maneira de dar forma ao ser. Então ele nos deu uma forma, e essa forma é uma forma única, que só o ser humano tem. Pode até aparecer, pode até ter um animal que seja parecido com o ser humano, mas aquilo que Deus deu ao homem, ao ser humano, somente o ser humano tem, porque foi Deus que deu. Não deu a nenhum outro ser. E a autoridade foi dada ao homem, não foi ao animal. Opa! Domine todos os animais da terra, não foi os animais que ele dominou o homem. Aí já visto que está vindo mais pet shop do que o hospital. E as pessoas estão trazendo isso para si. Está tendo um cachorro como ser humano, dando comidinha, dando isso aqui, enquanto Deus, na palavra, diz que tem que procurar a sua alimentação. Senão, como é que vai ficar? É igual o irmão que tem lá em Maceió. Meus pássaros, posso soltar aqui, não vou. Claro que já matou o bicho, aniquilou ele, pô. Ele não gosta que eu falo, não. Pega o animal, prende ele numa palma dele. Está escrito, informou para todos ser livre. Escrito Deuteronômio
mãe ou o filhote no meio do caminho, deixa ir livremente como me convém. Deuteronômio, não é isso? Tem uma passagem. Tá? Então, hoje eu quero pegar um animal, quero botar ele como se fosse eu, pegar com a mamãe, né, meu filho, e botar a roupinha no animal. Isso aí é uma aberração. Nós estamos aniquilando esse nicho que você colocou aí, aniquilando o que Deus nos promoveu em nós. O cachorro tem que ser tratado como cachorro. O passarinho, ele é livre para voar, ele é livre para achar o seu alimento, ele é livre para tudo. Mas eu vou prender meu passarinho de 10 anos. Se eu soltar ele dali aqui, ele vai voar. Como? Bota a perna assim, dobrada assim, deixa um ano, depois volta ao normal de novo. Então o ser humano tem que entender, eu estou falando aqui para nós, evangélicos, entendeu, irmão? Aí nós divulgamos para as pessoas aí fora que essa prática é uma prática totalmente errada do povo de Deus. Só mais um comentário rapidinho, Opa. pastor, pegar o gancho aqui do pastor. Ele está falando na questão de tratar o cachorro como se o bicho, né, como se fosse filho. Daqui a pouco vai acabar surgindo outro tipo de família também. Verdade. Porque já está tendo estudo sobre isso. Os casais que estão casando e não querem ter filhos e vão e adotam um animalzinho e cuidam do animal como se fosse filho. Não, já tem esse novo modelo de família. Os casais que decidiram não ter filhos e tem o bichinho. Esse casal não é um novo tipo de família. Na justiça pela guarda. Aí já tem casais brigando pela guarda do bicho. Quem vai ficar o bicho? Vai pra justiça. Advogado, tudo. Quando se separa, com quem vai ficar a guarda? Agora o bicho tem guarda. Você vai ficar com o pai ou com a mãe? É o novo tipo de família. Só Jesus. Posso mais ou menos? Amém. Hoje tem uma pena no Congresso que maus trato, matar o cachorro, a pena ainda maior do que matar o ser humano. Eu acredito, eu vou mais longe. A Bíblia diz que tudo que se move sobre a terra é para o homem comer. Mata uma vaca, 15 anos de cadeia. É isso aí. Agora mata um homem e pega Mata 6 meses. uma capivara, que é uma delícia, eu só como lá, mata. É mais 15 anos de cadeia. Então, como é que pode isso? Então, o povo que eu estou falando aqui da bancada evangélica, irmão, é para a gente não votar mesmo. Porque quando chega lá, a corrupção é muito grande, ele não tem a capacidade e o poder de falar, não, eu não aceito isso aí, não. Eu não aceito. Eu estava vendo agora, estava me mostrando isso aqui, a mulher, que é filha da cantora a Gretchen, sem camisa, e a auréola da mulher, a auréola do homem é o quê? É a auréola também? Mamilo. Um mamilo normal. É igualzinho o nosso. Um ponteadinho de cabelo ali agora. Mas se você olhar direitinho, está indo para a China, que lá na China tem agora, que você nem sabia, mas a China é um lugar de maior homossexualismo, sabia? Vão botar um pênis nela. Quem viu isso aí? Viu? Vão botar um pênis nela. 30% humano, deve arrancar de algum homem ali. É lógico, o cara que morreu vai cortar, vai guardar ali. E, gente, eu não vou segurar a música, não, tá? Porque tá ali. E vai botar um de positivo para ficar e não. Mas aonde vai chegar, irmão? Isso aqui é causa de risada. Mas é uma coisa, aonde vai chegar? E ela vai ser a única mulher do Brasil que já tem foto, que vai fazer isso. A operação nada mais é que 7 milhões de reais. E pode uma pessoa, eu vou dizer, pode um ser humano se voltar tanto contra Jesus Cristo, contra o Criador? Como é que pode uma pessoa não entender que aí a pessoa, até o crente, pode é sexual, isso é uma pessoa do capeta, não pode ser uma pessoa de um ser humano, gente. Porque, na verdade, se Deus criou aquilo ali, mas Deus também já vem desde lá da antiguidade. Então é meio complicado, então a gente tem que falar mesmo. Irmão Evaldo ali, Tem mulher, filho, cachorro, faz comigo, faz aniversário.
Vitória teve até enterro, meu irmão. Apesar que ele fosse filho. Mimado, tem a banda convite. Mimado mais pessoal do filho. Tipo convite para os tios dos donos do detalhe. Eu já, lá em Vitória, em frente à minha casa, morreu um cachorrinho chamado Doninho. De tamanho. O carro veio, atropelou. O dono que ia matar o cara, o Gelson, com o outro danado. Mano, aí, olha bem, ela fez, mandou fazer um caixotezinho em forma de caixão, botou ali o tal do Toninho, mandou botar o Toninho. Então, você pode ligar para a série agora, ele mandou um convite. O enterro. Eu falei, gente, ainda bem que só foi ela e a família dela. E a moça lá da Sônia também, que foi gosta de animal pra caramba lá. Gastou não sei quanto para tirar a tarta do cachorro, gastou não sei quanto para operar não sei o quê. E aí, quase que eu falei, foi enterrar lá no quintal, no terreno que hoje é uma faculdade. Quando você é dona do coisa para enterrar um animal aí, como se fosse o cemitério do cachorro. Então, gente, o absurdo, como você falou aí, está sendo tão grande que eles estão querendo te guardar de goela abaixo. Quem é professor, você tem que. E se não aceitar aquilo, você vai preso. Se não aceitar aquilo, você sai, você é processado. Vai te pegar você e vai te exonerar, botar no colégio, lá que tu pega 3 horas para chegar dentro. E a gente fica aí, assim, engolindo esse tipo de coisa que, às vezes, sei lá, é meio complicado ter esse negócio. Pago como? Não, então, porque no Brasil lá, rapaz. Nós fomos lá, tem mais coisa. A gente ria tanto, foi um cortês, eles chorando rapaz, se eu contar minhas brincadeiras. História da Marilda ali. Pegando o falando sobre funerais, né, de cachorro, a minha chefe não fica para trás. Ela tem 2 gatos queimados. Tem 2 gatos queimados, estavam com uma urna, né? Ela mantém em casa, né? Uma fêmea e um macho, e foi internado e tudo, o gato. E quando ela chegou no desespero, parecia que tinha, nem se fosse o marido, a filha, talvez ela não chegasse tão desesperada, em prantos. Ficou de luto e tudo. E aí? Depois vai dar uma cerimônia da cremação, né? Chegou aquela urna assim. Pauzinho, Está guardados. É uma falta de verdade. Que ponto chega o ser humano, né? A criação do ser humano. muito bem. Já começou, Rosa, vamos lá. Me perdi. Cadê? Estou aqui na missão, né? Isso. A missão e a tarefa do homem. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Continua. Glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Acabamos de falar isso, né? Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Maravilha. Glória a Deus. Ponto 2. Propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se a sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem um forte compromisso com a família, genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Leia juntamente com a sua esposa e filhos o Salmo 128.
Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Então, vamos abrir lá no Salmo de capítulo 128. Isso, Salmo de capítulo 128. Vamos fazer então uma leitura responsiva desse texto. Vou ler esses versículos ímpares e mostro os versículos pares. Mesmo se na sua Bíblia estiver um pouquinho diferente, algumas palavras, não se preocupe. Apenas procure ler em voz alta agora, tá bom? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz e te dará bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Então aí, uma promessa da parte de Deus aí, ó. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Já vamos continuar no ponto 3. Governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Em seguida, criou Adão, que tendo por lá o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Ele passaria a extrair do solo, do qual fora tirado, tudo quanto viesse a necessitar. Que tudo, pois, seja consagrado para a glória e a honra do nome de Deus. Muito bem. É como se eu tivesse ouvido, né, a semana de Acolhida Marlene cantando. E toda a terra glorifica. Amém? Conclusão, querido. Acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado. Que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Amém, igreja? Aí, esse finalzinho já é pastor João, né? Ah lá, irmão. Testificou ali. Fala aí, irmão. Fala. Pensei nisso agora, depois de estar cantando. Aí, ó. Amém, querido? Vou passar para a nossa irmã Jacqueline Marlene expressar aqui essa questão, né, do arrecadamento da igreja. Eu saudar a igreja com essa vitoriosa paz do Senhor. Amém. Muita Glória a alegria, né? Deus.